Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, querida mãe pela graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da série Fé Cotidiana. E hoje nós vamos falar sobre algo que faz parte aí das nossas vidas. A gente fala muitas vezes que chega uma fase aí que a gente se torna mãe Uber, né? A gente leva, busca, vai, vem. A gente tem a tarefa de estar no carro envolvida aí no vai e vem da vida, né? Algumas de nós pode ser até que em outros meios de transporte, mas a gente sai de casa com as nossas crianças para fazer alguma coisa. E nesse caminho, a gente também pode aprender algumas coisas. E antes de começar o tema de hoje, eu quero te lembrar que o e-book Fé Cotidiana, a rotina da maternidade como solo sagrado de santificação, já está disponível para você adquirir. E esse material nasceu justamente dessa série de reflexões que eu tenho feito aqui no podcast, nessa minissérie, que é um convite para que você possa enxergar cada momento da sua rotina, da cozinha, do despertar até o caminho, que é o que a gente vai falar hoje, como esse solo sagrado, esse encontro com Deus, momento de aprimoramento espiritual para você, disciplinas espirituais que vocês podem praticar. Então, esses devocionais que eu escrevi, baseados nessa minissérie, estão todos nesse book e você pode adquirir, baixar e aprofundar essas reflexões. O link está disponível aqui na descrição desse episódio. E vamos então conversar sobre esse espaço para que você desenvolva também a sua espiritualidade, o caminho. Pensa aí quanto tempo você passa indo e vindo de algum lugar. Talvez na sua fase atual você passe mais tempo dentro de casa, né? Eu sei que muitas das minhas ouvintes são mães que ficam aí com as crianças, mas eu também sei que existem muitas de vocês que escutam o podcast enquanto estão indo e vindo. E já estão usando esse tempo para aprimorar aí a espiritualidade, né? Ouvindo podcasts cristãos, para conseguir ter algum alimento aí para a alma, né? Não só ficar matando o tempo, né? Então, o trajeto aí pode ser para a escola, o trânsito que a gente percorre, as mochilas que a gente tem que ajeitar para colocar no carro, as conversas no banco de trás, as orações apressadas que a gente faz antes de despachar a criançada. São tantas coisas que acontecem, né, nessa dinâmica aí de levar e buscar os nossos filhos. E o caminho, ele pode parecer comum demais, mas é nele que muitas vezes Deus vai sussurrando verdades profundas, ele vai nos chamando à sua presença, vai nos ensinando sobre o seu amor que também está em movimento nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje. Nosso Deus está no caminho. A espiritualidade está nesse caminho. Quantas histórias da palavra de Deus a gente vê o Senhor chamando o seu povo para se mover. Desde Abraão, a gente vê isso. Sai da tua terra. Até os discípulos que seguiam Jesus pelo caminho, sempre se movendo. Então Deus se revela não apenas nos templos, né? Mas nas estradas, nas travessias, nas idas e vindas do cotidiano. E isso é tão lindo de observar como o Senhor está falando com o seu povo, discipulando o seu povo em movimento, enquanto estão indo para algum lugar.
E ele nos chama para fazer isso com os nossos filhos também. O tão conhecido Shema da palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio 6, diz assim, lá no versículo 6 a 7, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Ok, já falamos muito sobre isso. E agora, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o discipulado não acontece somente no momento do devocional, sentadinhos ao redor da mesa, mas também no trajeto, no carro, na caminhada, nas conversas espontâneas do dia a dia. O caminho é um espaço de formação espiritual. É onde a vida acontece e por isso também é um espaço para nossa fé florescer. Aqui existe oportunidade de crescimento para nós. E quem sabe a gente pode ter um novo olhar para esses momentos da nossa rotina e passar a enxergá-los como oportunidades também de crescimento. Eu confesso para vocês que quando eu coloco os 3 filhos no carro e eles estão presos no cinto, é um respiro, sabe? A gente está em movimento, indo para algum lugar, mas eles estão sentados. Então, até eu lembro muitas vezes, antes do meu pai falecer, né, toda quinta tarde, a gente ia para casa dele. Ele mora perto da nossa casa, mas a gente ia de carro, mesmo assim. E eu lembro que na volta, assim, era aquele final de tarde, assim, que a gente já estava super cansado e muitas vezes o meu marido estava viajando e eu olhava assim pro meu pai e falava assim: "Ai, pai, acho que eu vou dar uma volta assim só para eu descansar um pouco antes de encarar o final do dia, de janta, banho e tudo mais, sabe?" Porque de fato, né, as crianças no carro estão, teoricamente, né, gente? Eu sei que tem outras coisas que acontecem no carro também, mas é um momento que a gente está sentado e as crianças estão sentadas, né? Então também ali, ó, já tem uma oportunidade para a gente dar uma respirada, né? Quando os filhos estão ali e a gente pode apenas dirigir, né? Mas a gente pode olhar para esse momento, esse trajeto, né, como um cenário de aprendizado, algo que pode gerar alguma conversa ou até um respiro para você, como para mim é muitas vezes, né? Um momento que pode acalmar todo mundo ali antes de encarar o próximo momento do dia, né? O legal é a gente lembrar que Deus também está ali no caminho, né? Junto com a gente, caminhando junto com a gente, ouvindo as nossas orações ali junto no carro com a gente e recebendo aquilo que a gente tem para oferecer para ele enquanto a gente está ali levando, buscando, realizando tudo que a gente tem para fazer na correria de mãe que temos para realizar no nosso dia a dia. E eu mencionei ali, né, que Jesus ensinava enquanto ele caminhava. O evangelho, ele tá cheio de caminhos. O caminho para Emaús, o caminho de Jerusalém, o caminho até a cruz. E foi no caminho que o coração dos discípulos começou a arder, como a gente lê lá em Lucas 24:32. E quando a gente busca os nossos filhos, temos oportunidades tão preciosas de discipulado, assim como a Bíblia nos apresenta nesses caminhos que lemos lá nos evangelhos. Quais são as oportunidades que a gente tem ali? A gente tem a oportunidade de ouvir o que aconteceu no dia deles, ouvir as expectativas que eles têm para aquilo que eles vão viver. A gente tem a oportunidade de orar juntos antes do compromisso que eles vão ter. A gente tem a oportunidade de usar o tempo no carro ou no ônibus, onde a gente estiver, para conversar sobre aquilo que a gente está tentando inculcar no coraçãozinho deles, né? Sobre gratidão, paciência, perdão, sobre alguma situação ali que a gente já percebeu que precisa ser reforçada com os nossos filhos. A gente pode perceber que esses momentos dentro do carro, talvez a resistência está um pouco mais baixa, são momentos mais informais,
Não é aquela coisa de acontecer uma situação difícil, a gente tem que sentar, conversar, fazer uma DR. Esses momentos existem, é claro. Mas às vezes a gente consegue estar com um dos filhos apenas, levando em algum lugar e consegue ter uma conversa. Então a gente pode aproveitar. Mesmo que esses momentos possam parecer breves, são momentos em que a gente consegue sim plantar sementes espirituais e lançar elas, né, com constância, porque a gente faz isso repetidamente. Eu gosto de pensar, e eu até escrevi sobre isso no e-book, que o caminho, ele é uma sala de aula, né? Minha cabeça de professora sempre vai para esse lugar. E nem sempre, assim, são coisas tão espirituais, assim, né? Tudo é espiritual, como temos falado, assim, temos falado aqui, mas nem sempre, assim, é uma conversa sobre um versículo, né? Algo tão específico, né? Tudo acaba virando coisas importantes e sementes que a gente planta no coração das crianças. Mas eu lembro, assim, de momentos que a minha mãe falou coisas no carro, sabe? Ensinou coisas pra gente no carro que eu me pego repetindo pros meus filhos. E eu não sei porquê, de alguma forma, aquele cenário trouxe aprendizados que marcaram meu coração. Eu lembro de muitas coisas e muitas conversas que aconteceram no carro. Com os meus pais, com a minha família, sabe? Então, quando eu penso nisso, eu fico lembrando, gente, que oportunidade legal, né? A gente passa bastante tempo com as crianças nesse cenário. Então, vamos aproveitar, né, para ensinar essas coisas, fazer como a minha mãe fazia, sabe? E eu sei que ela fazia isso de forma muito natural. Então, que eu possa repetir isso, sabe? E aproveitar esse momento. O mal que eu acho que hoje a gente vive como mães é que a gente aproveita o caminho para se informar, né? A gente quer ouvir aquilo que a gente não ouviu em outro momento, né? E nem sempre a gente aproveita para se conectar com os nossos filhos quando tá no carro. E é um problema às vezes, sabe? Eu sei que talvez você tá ouvindo esse podcast enquanto tá ali com as crianças no carro, e eu não quero te desencorajar a fazer isso, porque eu quero que você ouça o podcast. Talvez eu esteja dando um tiro no pé aqui, mas é importante que você aproveite o tempo que você tem com as crianças, né? O podcast é só uma vez por semana e você passa mais tempo com as crianças no carro, então eu sei que não vai ser um problema aí. Mas não fique sempre, sabe? Ouvindo as coisas que você quer sem passar esse tempo ouvindo seus filhos, sabe? Isso é uma questão, às vezes, para nossa geração de mães, com esse tanto conteúdo on demand, né? Que a gente consegue simplesmente clicar e ouvir o que a gente quer o tempo todo. Os nossos pais não tinham isso, né? Quando a gente estava crescendo. Eles ouviam rádio, tudo bem, né? Eu lembro até que eu não gostava quando meu pai ligava a rádio de manhã para levar a gente para a escola. Mas era diferente, né? Hoje em dia a gente consegue ligar exatamente o que a gente quer no momento que a gente quer o tempo todo, sabe? E eu acho que às vezes a gente fica meio mimado, né? De conseguir ter o conteúdo que a gente quer exatamente no horário que a gente quer, e a gente precisa saber escolher. Vai levar para a escola? Ok. Escuta as crianças, dá atenção para as crianças, deixou lá, na volta a gente consegue talvez ouvir o que a gente gostaria, né? E tentar equilibrar um pouquinho essas coisas para conseguir dar essa atenção para as crianças. E outra coisa que eu também tenho aprendido é que quando eu estou sozinha no carro, a minha maior tentação, queridas, é aproveitar o tempo que eu tenho para me encher de informação, porque a nossa vida é tão corrida. Então eu quero ouvir aquele podcast que eu não consegui ouvir ainda. Eu quero ouvir uma aula, né, com o meu estudo. Eu quero ouvir aquela aula que eu não ouvi ainda, aquele conteúdo sobre aquela aula que eu estou estudando, sobre aquele trabalho que eu tenho que fazer, até sobre, né, os temas que eu estou estudando para apresentar aqui para vocês no podcast, sobre o que eu estou escrevendo. Sempre tem um tema que a gente está estudando, que a gente está tentando se aprimorar. Todas nós temos isso. E aí, o que eu quero fazer? Tô sozinha no carro, vou fazer isso. E não tem problema, tá tudo certo. Mas, gente, esses dias, nossa, foi tão gostoso. Eu tive uma oportunidade raríssima. Um dos devocionais que eu escrevi foi sobre isso até. Oportunidade raríssima. Eu fui num lugar mais longe, compartilhar a palavra, num café de mulheres, uma cidade próxima aqui da minha.
E eu já estava com tudo engatilhado que eu queria ouvir, né? Era 1h30 de distância, quase. E aí o Senhor falou comigo assim: não, aproveita esse momento para aquietar um pouquinho, né? Coloca um louvor. Quanto tempo você não escuta aí uma música de louvor? E eu sempre gostei tanto, e faz tempo mesmo que eu não faço isso. Gente, é verdade, eu vou fazer isso. E que delícia que foi, queridas, sabe? Ter um tempo com Deus, de louvar o Senhor, sem ser com as músicas das crianças. Nossa, foi tão gostoso, né? E aí ver o volante ali como altar de adoração, sabe? Derramar o meu coração em adoração ao Senhor, aproveitar esses momentos. E aí eu comecei a pensar, eu tenho, não 1h30 toda vez, né? Mas eu tenho momentos do dia em que eu tô sozinha no carro. Momentos mais curtos, claro, em que eu posso aproveitar para orar, para adorar o Senhor, para aquietar, né, a minha alma, sem ficar ali já planejando e já, né, colocando mais informação para dentro. Então, é um conselho aí que eu te dou, sabe? Mesmo se for um trajeto curto, o Senhor tá ali com você, o Senhor tá do teu lado e Ele pode, e você pode ter esse momento com o Senhor, dentro desse levar e buscar da sua família, dos seus filhos. E eu sei que, né, na correria do dia a dia, a gente nem sempre consegue se lembrar disso. A gente tem tanta coisa, a gente já tá pensando, né? Onde que eu vou? Eu vou no mercado, aí depois eu vou fazer aquilo, aí eu chego no trabalho, aí eu chego naquele lugar, eu tenho que buscar, né? A gente tá com a cabeça em 1000 lugares. Mas se for 5, 10 minutos que a gente consiga pôr aquela música, aquietar um pouco o coração, fazer uma oração, com certeza isso já vai contribuir para a nossa formação espiritual, para o nosso crescimento. Lembrando que aqui, ó, nesse caminho, o Senhor está me guiando, sabe? Eu gosto muito de me colocar nos lugares que eu estou conscientemente e enxergar com intencionalidade aquilo que eu estou vivendo. Então, tá, eu estou aqui num caminho, numa estrada, né? Então, o Senhor está comigo nesta estrada, o Senhor está me guiando nesta estrada, o Senhor está me guiando na estrada da vida, o Senhor está guiando o meu dia, o Senhor está cuidando da minha entrada, da minha saída. E eu lembro da palavra de Deus, né, que diz: o Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre, que está lá no Salmo 121:8. Sabe, aí você já medita na palavra de Deus, você já ora. Então, aproveitar esses momentos, mesmo que curtos, para meditar na palavra do Senhor, para orar, para se conectar com aquilo que o Senhor pode fazer no seu coração, para se abrir para aquilo que o Senhor vai fazer naquele dia na sua vida. E agora, falando especificamente para aquelas mães que levam os filhos para a escola todos os dias, né? É uma tarefa bem específica, né? Eu sei que nem todas as mães que me ouvem levam os filhos para a escola, algumas porque os filhos são pequenos, né? Outras porque tem outra modalidade de educação aí. Mas se você é uma das mães que leva os filhos para a escola todos os dias, como eu, tem algumas coisas aí que a gente pode aplicar nessa rotina, né? Para aproveitarmos esse discipulado aí desse momento. Provavelmente um dos desafios é o trânsito ali, né? Mas esse com certeza não é o maior desafio. O maior desafio ali é a nossa distração, a nossa pressa, o celular. E nós precisamos estar presentes, inteiras ali, mesmo que por poucos minutos. A gente está levando os nossos filhos para a escola. Então a gente precisa estar disponível, estar conscientes de que a gente está dirigindo, mas a gente está levando os nossos filhos para um lugar onde eles serão luz, onde eles devem ser influência, mas onde também há um potencial de eles serem influenciados, claro, né? Mas a gente precisa, então, relembrá-los de quem eles são, reforçar com eles os valores que nós queremos
que eles levem para esse lugar. Então, existem algumas coisas que a gente pode conversar ali antes da escola, né? Aqui em casa, a gente tem meio que uma musiquinha, uma oração, né? Que a gente fala de manhã, né? Antes de chegar na escola. A gente fala inglês, né? Que aqui a gente tenta praticar a criação bilíngue, tenta, sendo a palavra-chave aqui, porque tem sido bem desafiador. Mas a gente fala algo como: eu tenho Jesus no coração, eu posso brilhar sua luz, obedecer aos meus professores, respeitar os meus amigos, aprender todas as coisas, me divertir muito. Eu te amo, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, obrigado, Jesus, amém. A gente fala isso, eu falo isso com eles sempre que eu os levo para a escola de manhã. Né, os 3 já sabem de cor, e aqui é muito perto a escola, né? 3 minutos da minha casa de carro. Então, é o que dá tempo da gente fazer, e daí chegando lá, um beijo, um abraço, né? Eu só preciso levar a mais nova até a sala, os mais velhos já vão andando até a sala deles. E é um ritualzinho que a gente tem ali antes de chegar na escola. Se você tem um trajeto maior, dá para você ter uma conversa um pouco maior. Eu sei que de manhã, de tarde, sei lá, né? O horário que você leva aí nem sempre, né, rola essa conversa, mas talvez tenha um momento aí de fazer uma oração, tenha ali uma musiquinha que você canta para lembrar eles, inventa alguma coisa aí que lembra eles de quem eles são, né? Ó, eu tenho Jesus no meu coração, eu vou brilhar sua luz. Isso já lembra eles de quem eles são, do que eles vão fazer lá, né? E mostra para eles que você, mãe, se importa com o que eles estão indo fazer, né? Você está consciente no momento que você está levando eles para algum lugar. Você não é mãe Uber. A mãe Uber, ela só tá levando e tá ouvindo qualquer coisa e entregando em qualquer lugar, né? Essa é a mãe Uber. A gente não é mãe Uber. A gente é mãe pela graça, que se importa com o que os nossos filhos estão indo fazer no lugar que eles estão indo fazer. Então a gente tá pensando, ó, eles estão indo para tal lugar, então vamos relembrar o que a gente precisa relembrar. Ah, naquele lugar eles precisam relembrar disso, relembrar daquilo. Talvez não seja escola, talvez seja um aniversário, talvez seja a casa de um amigo, talvez seja o culto que a gente está indo, sabe? Então aproveita a ida para relembrar as coisas, né? E a volta, se você esteve junto com eles nesse lugar, dá o feedback, ó, foi muito legal, você lembrou dessas coisas, olha, gostei muito que dessa vez você conseguiu ajudar a sua irmã com tal, sabe? Dá um feedback ali sobre como foi o comportamento, se não foi legal, já sinaliza ali, ó, depois a gente vai ter que conversar em casa melhor sobre o que aconteceu naquela hora, né? Porque no carro talvez não seja o melhor momento. Provavelmente você não vai conseguir corrigir seu filho da melhor forma dirigindo, né? E se você não esteve no lugar, você quer ouvir do seu filho, esteja presente, evite fazer perguntas do tipo, foi legal? Sim, não, pronto, acabou a conversa, né? Mas vá perguntando coisas mais abertas, né? Ah, e qual foi a coisa favorita? Quem estava lá? Qual foi a primeira coisa que você viu? A primeira coisa que você fez? Coisas que a criança precise responder coisas além de sim ou não, né? Então, aí são algumas dicas aí sobre o trajeto com as crianças. Coisas práticas, né? Para você ir pensando. Uma oração de partida antes de sair. Ore, né? Senhor, dirige nossos caminhos hoje, sempre antes de viajar, né? Mas a gente geralmente esquece de fazer isso no dia a dia, né? Antes de partir, ore com sua família. Quando chegar em casa, obrigada, Senhor, por ter nos trazido de volta para casa em segurança. Pense naquilo que você põe de playlist no carro, né? Aproveite, gente, tem tantos podcasts legais para as crianças hoje em dia, né? Eu conheço mais em inglês, mas eu sei que tem em português também, então procurem podcasts legais em português de histórias, de versículos, coisas bíblicas, mas também de outras histórias legais. Então, procurem músicas cristãs para os seus filhos, ou até o louvor que vocês ouvem na igreja, né? Para vocês ouvirem como família no carro. Isso é muito, muito legal.
Aproveitem o tempo do trajeto para ouvir músicas edificantes também. Na igreja, na nossa igreja, as crianças estão trabalhando com memorização de versículos, então toda semana eles têm que falar o versículo, né, lá no Ministério Infantil. Então, durante o trajeto também é muito legal relembrar os versículos, fazer perguntas para eles falarem, né, o versículo que eles estão aprendendo, perguntar sobre o que significa as palavras. Então, algumas vezes a gente usa o trajeto para isso também. E sim, gente, às vezes a gente precisa de silêncio no trajeto. Tá tudo bem. Em alguns momentos nós estamos exaustas e a gente precisa de silêncio. Para isso eu acho que a música funciona muito bem. E às vezes eu simplesmente falo, crianças, agora a gente vai pôr uma música e nós vamos ouvir. Nós vamos só ouvir a música. O podcast também funciona muito bem para isso. Porque as crianças ficam muito interessadas em ouvir a história, né, história bíblica ou outras histórias ali, e ficam quietinhas ouvindo ali o podcast, e você consegue dar uma respirada. Então, sabe, às vezes é um momento de quietude ali, que você precisa também, não tanta conversa, né? Eu entendo que talvez é disso que a gente precisa em muitos momentos dentro do carro. Então, aproveite esses recursos aí que nos abençoam tanto para conseguir isso também. Mas a questão é, queridas, que o caminho também é um lugar de encontro. O caminho é um lugar de encontro uns com os outros. E é um lugar de encontro com o Senhor, porque Ele caminha conosco. Ele está ali com a gente. Levar, buscar, ir, voltar, dirigir, esperar. Tudo isso se torna um espaço de comunhão com Deus, porque Ele não está esperando a gente só lá no destino, né? Ele caminha com a gente, Ele conversa com a gente, Ele nos forma, nos transforma no meio da estrada. É isso que a gente vive como cristãos, né? A gente está aqui no meio da estrada, indo para algum lugar. E aí a gente está sendo transformado, santificado. Cada trajeto que a gente vive pode ser discipulado em movimento. Então, não deixa esses momentos do seu dia, que provavelmente são muitos, assim como os meus, serem jogados fora com apenas ruídos vazios. Mas aproveite com intencionalidade para trabalhar na sua formação espiritual e também na formação espiritual dos seus filhos. Para aprofundar mais essa jornada, dá uma conferida aí no link que eu deixei aqui na descrição, com informações do e-book Fé Cotidiana. E para encerrar esse episódio, eu quero compartilhar com vocês uma oração que eu escrevi para esse trecho de levar e buscar. É uma pequena liturgia que vocês podem inclusive imprimir e está dentro desse e-book. Ore assim comigo. Oração do caminho. Senhor que caminha conosco, a estrada hoje será novamente percorrida. Levar e buscar, ida e volta, passos repetidos. Que o ordinário do caminho se torne encontro contigo. Acompanha cada curva. Guarda cada travessia. Faz do carro um abrigo e da estrada um espaço santo. Que a pressa não nos roube a paz e o barulho não abafe a tua voz. No silêncio do trajeto, seja tu a palavra. Na conversa com os filhos, seja tu o sentido. Na espera do trânsito, seja tu a paciência. Hoje, ao entrar e sair, levar e trazer, quero descansar no teu cuidado. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Amém. Querida, que o Senhor abençoe muito a sua semana. Eu te encontro aqui na semana que vem. Até lá!